Aí, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula do Google Planilhas, né? De planilhas eletrônicas. Essa é a planilhazinha que nós começamos na aula passada, tá? Já passei ela, né? Fiz ela em conjunto com vocês. E já passei a atividade pedindo para vocês fazerem essa formatação de bordas aqui. Tá? Eu vi que a maioria de vocês já entregou, mas teve gente que ainda não fez. Podem ficar à vontade para me entregar quando quiserem, tá? Só não, como agora a gente está no fim do bloco aí, no fim do ano, né, no fim de 2020, não deixem acumular, por favor, para não criar problemas para vocês, tá? Hoje a gente começa vendo uma funçãozinha interessante. Então, nós já temos esses dados aqui, tá? Onde eu tenho quantidade de algum produto aí que eu vendi, o valor total que eu tirei no mês. Esse valor total, ele foi inventado, tanto a quantidade quanto o valor total, então não há uma multiplicação, não há nada aqui, tá? Só para vocês verem, nós temos aí a opção de criar uma tabela dinâmica, tá? A tabela dinâmica, ela tem uma funçãozinha interessante. Então, no dados, tabela dinâmica, ele me abre essa janelinha aqui para mim inserir, né, criar uma nova tabela dinâmica. Eu posso, tá, já selecionar antes quais os dados que eu quero utilizar na minha tabela dinâmica, ou eu posso fazer isso depois que eu clicar no tabela dinâmica, tá? Se eu quiser fazer depois que eu clicar em tabela dinâmica, basta eu clicar aqui no campinho do intervalo de dados, tá? Vamos imaginar que ele veio vazio, e eu vir aqui e clicar aonde eu quero. Eu quero daqui, clico, seguro e arrasto. E aí ele está me dizendo, janeiro B3 a D15, tá? Ok. E ele me pergunta se eu quero numa página nova ou colocar essa tabela dinâmica em alguma página já existente. Nós vamos para uma página nova, tá? Aí. Aqui ele cria para mim a tabela dinâmica baseada naqueles dados que estão inseridos em janeiro. Então, está aqui janeiro e está aqui a minha tabela dinâmica. Reparem que a tabela dinâmica vem vazia, tá? Mas aqui do lado direito da tela, ele vem com o editor da tabela dinâmica para mim. Então, aqui eu posso fazer algumas coisas, tá? Por exemplo, eu posso adicionar novas linhas, tá? Novas colunas, novos valores ou novos filtros. Tá? Então, se eu clicar em linha e selecionar, por exemplo, coluna B, reparem aqui, ó, coluna B, quantidade vendida e valor total. Da onde que ele tirou esses dados? Quantidade vendida e valor total está aqui. Aqui está em branco. Eu não coloquei um título para essa coluna. Por isso que lá ele deixou como coluna B. Então, eu poderia colocar aqui... mês. Tá? E agora sim ele deve puxar, ó, puxou direitinho, mês, quantidade vendida e valor total. Eu posso adicionar tanto como linha quanto como coluna. Se eu adicionar como linha, reparem, ele ficou direitinho um embaixo do outro, assim como está lá na outra tabela. Tá? Então, eu posso adicionar, por exemplo, os três, quantidade vendida e valor total. Reparem que ele faz uma totalização aqui no meio. Eu costumo não gostar muito disso, tá? Então, eu desligo o mostrar totais e agora essa tabela está da maneira, né, bem mais similar àquilo que eu tenho lá na outra tabela, na minha tabela padrão. E aqui na tabela dinâmica, ele me dá algumas possibilidades, que também existem lá fora da tabela dinâmica, mas aqui ele me dá isso de uma maneira um pouquinho mais centralizada, tá? Por exemplo, eu posso adicionar um campo calculado, tá? Que vai ser a multiplicação, por exemplo, de um vezes o outro, tá?
Então, aqui eu teria B2 vezes, eu só não lembro exatamente se não é exatamente assim. 2 vezes 3, não, vai dar 6. Quantidade vendida. Enfim, aqui eu confirmo e passo para vocês no campo calculado, e eu tenho também como adicionar filtros. Tá? Então, por exemplo, eu posso filtrar por mês, e ele me dá a opção de mostrar todos os itens, ou de selecionar em algum momento. Eu não quero que sejam exibidos abril, agosto e dezembro. Ponto. Ó, ele já some esses dados ali do ladinho. Então, ó, tira fevereiro e coloca agosto. Então, eu vou reorganizando esses dados como eu quiser. Tá? Reparem que os meses também não estão em ordem. Por quê? Porque aqui eu tenho a opção de organizar. Ah, eu quero organizar por mês decrescente, então começa de setembro a outubro. Ah, eu quero crescente. Então eu tenho como fazer estas organizações, tá? Por exemplo, eu posso deixar o mês para baixo aqui e organizar por quantidade vendida. Quero organizar pelo mês que eu vendi mais, tá? Ou não, eu quero organizar pelo mês que eu ganhei mais dinheiro, tá? Então, eu tenho essas opções de organização, de totalização, de fazer essas classificações direto na tabela dinâmica, tá? Mas, como eu falei para vocês, não é só na tabela dinâmica que eu consigo fazer isso. Então, vamos voltar para a nossa tabela original aqui. Eu tenho mês, tenho quantidade vendida e tenho o valor total. Tá? E aqui os dados eu chutei, eu não multipliquei. Agora, e se eu tiver um valor unitário e quiser calcular o valor total desse mês? Eu posso? Ah, posso sim. Então, vamos mudar. Valor unitário e valor total. Tá? Eu já arrumo essa organização aqui das bordas para ficar direitinho, mas vamos imaginar que eu vendo a R$10 cada coisa. Nos meses da temporada, eu dou uma forçada para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Tá? E nos meses mais frios aí, eu dou um desconto para tentar vender um pouquinho mais. Então, eu refiz a minha tabela. Deixa eu reorganizar aqui as bordas. Aí. Tá? Lembrando que as bordas eu estou fazendo daquele jeito que vocês já sabem fazer. Beleza, então agora eu tenho a minha tabela, tenho uma quantidade vendida e tenho um valor unitário. Se eu tenho a quantidade vendida e tenho o valor unitário, eu posso calcular o meu valor total. Para isso, eu posso utilizar uma fórmula pronta ou eu posso fazer a minha própria fórmula. Tá? Nós vamos começar utilizando as fórmulas que você mesmo faz, porque eu acho um pouco mais fácil. Tá? Basicamente, qual que é a fórmula para mim calcular o valor total desse mês? Quantidade vezes o valor, não é? Quantidade vezes o valor vai me dar o valor total que eu vendi nesse mês. Para mim começar uma fórmula personalizada, a chave é apertar o valor, ou a tecla igual. Coloca um igual ali. Quando eu coloco um igual, o Excel, o editor de planilhas do Google, né, o editor de planilhas eletrônicas, independente de qual marca você utilizar, ele entende, opa, não é para pôr o igual ali, mas sim é para tratar isso como uma fórmula. Tá? Eu posso fazer isso de maneira manual, então, igual. Reparem que eu tenho
eu quero multiplicar a C4 vezes a D4, tá? Então, como que eu faço isso? Igual C4 vezes, o asterisco é o sinal de vezes, tá? D4. C4 vezes D4. Calculou, tá me dando aqui 3.120. E repara, olha que legal aqui. Ele já me dá uma sugestão. Preenchimento automático sugerido. Ele acha que, como eu fiz essa fórmula em janeiro, provavelmente é uma grande possibilidade de eu querer repetir essa fórmula nas colunas de baixo. Se eu clicar sim, ele já faz isso automático para mim, ao mesmo tempo que dá uma bagunçada na minha formatação, tá? Então, eu não vou fazer isso. Vamos deixar só a primeira coluna, a primeira linha aqui. Essa é a fórmula. E aí, eu precisaria repetir, né? Nesse caso, se eu não quiser usar o auxiliar dele, eu repetiria aqui embaixo. Então, igual C5 vezes D5, igual C6 vezes D6, e assim por diante, tá? Só que ele tem uma forma facilitada. Ao invés de digitar o número das células que eu quero, C6 vezes D6, quando eu aperto igual, ele começa a imaginar, a verificar aonde eu clicar. Então, se eu quero, por exemplo, C7, eu vou clicar no C7. Ó, cliquei no C7. Agora eu ponho o asterisco e clico no valor. Então, é muito mais fácil de eu visualizar o que eu quero fazer. Tá? Igual esse vezes esse. Pronto. Igual esse vezes esse. Pronto. Tá? Então, assim ele vai... é uma forma um pouquinho mais simplificada, ao invés de eu ficar digitando. Às vezes é mais fácil digitar, né? A célula está lá em cima, não quero rolar, sei lá, preferência pessoal. Mas, na maioria das vezes, a gente prefere pôr o igual e fazer clica, vezes, clica. Reparem que ele aceita uma fórmula matemática do jeito que vocês quiserem. Tá? Então, igual esse mais esse vezes esse divididos por esse. Funcionou. Tá? Você pode fazer uma fórmula matemática do jeito que você quiser. Então, nesse caso aqui, pessoal, o mais importante é vocês entenderem o que você quer daquela planilha. Não é verdade? Você tem que entender o que eu quero que ela faça. Eu quero somar? Então, beleza. Então, a fórmula da soma é igual a mais B. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar igual esse, mais 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 esse. Pronto. Somou para mim. Olha que legal. E o mais legal é que isso aqui é dinâmico, é automático. Então, se de repente aqui em janeiro eu descobri que eu coloquei errado, na verdade não são 156, são 256. Se eu atualizar aqui, reparem no valor total e reparem no total lá embaixo. Aumentou o valor total e aumentou o total lá embaixo. Tá? Então, ele atualiza essas informações para mim conforme eu for mudando elas. Tá? Então, isso ajuda bastante na hora da gente fazer algumas planilhas. Por quê? Porque aí você não precisa ficar, não, vendi mais 2, coloca aqui 102, beleza, então agora vou mudar aqui manualmente, 10, 20. E assim, eu já participei de reuniões até com professores, não do IF, tá? De outros professores, onde eu vi o professor vir aqui e, lógico, não era uma tabela assim, uma tabela de qualquer outra coisa, imaginem aí, onde o professor ia lá, mudava aqui de 19, por exemplo, a 32, e aí ele vinha e pegava a calculadora do celular e fazia 32 vezes 8, tá? E aí ele vinha aqui e colocava 256. Ou seja, são ferramentas que muita gente não sabe utilizar. Por isso que eu disse para vocês, eu não preciso que vocês se tornem os mestres supremos, experts máximos do Excel, do PowerPoint, do Word. Eu quero que vocês saibam que as ferramentas existem,
para vocês não passarem serviço, para vocês não ficarem batendo cabeça, quebrando cabeça com coisas simples, tá? Então, a ideia é essa. Aqui eu poderia igual esse vezes esse, e assim por diante. Só que reparem que o Excel, ele é um pouco o Excel. A gente sempre trabalhou com Excel e aí acaba, né, trocando os nomes. O Planilhas do Google, ele é um pouco inteligente. Ó, vocês sabem usar o atalho Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, tá? Para quem não sabe, como que funciona? Eu clico numa célula, tá? Se eu clicar com outro botão no mouse, ele me tem as opções aqui, copiar e colar. Acredito que a maioria de vocês já fez isso na vida. Serve, inclusive, no celular. Se você selecionar um texto e clicar e segurar em cima, ele mostra as opções de copiar ou colar. Também existe o recortar, tá? O recortar apaga daqui e quando eu colar em outro lugar, ele move para o outro lugar. Tá? O copiar, quando eu vir aqui e der um colar, ele vai fazer uma cópia. Tá? Então, o recortar, quando eu colar, ele move. O copiar, quando eu colar, ele faz uma cópia. Reparem que, se eu copiar esse Davidson aqui, tá? Copiei. Se eu vir aqui e colar, ele vai colar com as bordas tudo atravessado. Ele copiou, inclusive, a formatação. Tá? Às vezes, não é isso que eu quero. Às vezes, o que eu quero é colar somente o valor, sem a formatação. Para isso, eu tenho o menuzinho colar especial. Colar especial. Eu tenho aqui a opção de colar somente os valores, colar somente a formatação, colar tudo exceto as bordas, colar apenas a largura das colunas, colar somente a fórmula, somente a validação de dados, somente a formatação condicional e colar os dados transpostos, invertidos, de coluna para linha ou de linha para coluna, tá? Então, por exemplo, eu não quero que venha a formatação das bordas, eu quero que venha somente os valores, tá? Para quem já sabe utilizar os atalhos de teclado, reparem que aqui do lado ele marca copiar, Ctrl+C. Então, o atalho é segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla C. Colar, Ctrl+V. Segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla V. Eu faço assim e assim. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V no teclado. Ele também me permite fazer isso aqui, ó. Tá? Se eu selecionar várias células e mandar colar, ele vai colar o mesmo valor em todas elas. Tá? Então, isso são algumas funções interessantes para a gente trabalhar. Depende do que você vai querer fazer na tua tabela, tá? Voltando para o colar especial, olha só, copiei. Copiei com borda. Na hora de colar, se eu somente colar, ele vai colar com borda. Se eu colar especial somente os valores, ele vai colar o valor, mas sem a borda, tá? E ele também tem a opção de colar especial somente a fórmula. Então, se for uma fórmula, ele cola a fórmula, tá? Então, essa função, essa questão dos vários tipos de colar diferente, pode ajudar vocês na hora de fazer algumas tabelas. Tá? Se eu copiar essa fórmula, ó, C11 vezes D11, se eu copiar essa fórmula, copiei, e colar na linha de baixo, olha que legal. Ele entende que é para atualizar a fórmula para a linha de baixo. Então, ele não está, eu copiei do C11 vezes D11. Quando eu colei, ele viu, opa, mas eu estou indo para a linha de baixo. Então, vou atualizar para a pessoa que está utilizando, vou atualizar para o Davidson, do C11 para C12, do D11 para o D12. E aí, ele já vai deixar a fórmula direitinho, correta, do jeito que eu preciso para utilizar. Tá?
Nesse caso, eu pude usar o colar normal. Por quê? Porque as bordas são iguais de uma linha para outra. Agora, se eu colar também aqui embaixo, repare que ele vai dar um probleminha. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ó. Reparem que a borda de baixo, que era para ser grossa, ela deixou fininha, como nas outras celas de cima. Tá? Então, aqui eu tenho as opções. Ou eu corrijo a borda, coloco ela embaixo, pronto. Ou então, ao invés de colar normal, eu uso colar especial. Tá? Se eu colocar somente os valores, ele vai colocar o valor e não a fórmula. Para isso que eu tenho o colar especial, somente a fórmula. E aí sim ele coloca e atualiza a fórmula para mim. Tá? Então, é assim que eu crio uma fórmula automática, né? E própria para mim utilizar. Deixando no 150, que acho que fica melhor para vocês verem. E aí, se eu quiser, por exemplo, colocar um totais aqui, se eu quiser colocar um totais aqui, eu posso colocar, essa aqui não vale a pena somar, né, porque eu não tenho como somar os valores unitários, mas eu consigo dizer facilmente para vocês, olha, nesse ano, 2019, tá, porque 2020 aqui era o exemplo que eu dei, acho que foi eu vendendo miçanga na praia, né, acho que vendendo minhas artes na praia. Então, 2020 não deu para vender na praia, estava todo mundo trancado dentro de casa. Então, esse aqui foi 2019. Tá? Em 2019, eu vendi 1.160 colares de miçanga na praia. E aqui eu posso fazer a mesma soma com todas as minhas linhas. Tá? Mais. Enter. Opa, ele somou. Reparem que aqui não coube o valor. Não coube o valor na célula. Eu posso aumentar o tamanho da célula clicando aqui na bordinha aqui em cima e arrastando ela para o lado. Tá? Então, qualquer uma delas, se eu quiser diminuir, eu diminuo. Se eu quiser aumentar, eu aumento. Tá? Então, deu R$18.062 vendendo miçanga no ano de 2019. Vendi no total 1.160 colares. Tá? Aqui eu fiz a fórmula manualmente, igual, mais. Eu poderia também copiar essa fórmula daqui e colar essa fórmula daqui. Não poderia? Claro que poderia. Reparem que aqui ele já atualiza para mim também. C15 mais C14 mais C13, quando eu colei na coluna E, ele já foi esperto. Opa, da C para E, vamos modificar. Agora eu não quero mais somar as quantidades vendidas. Eu quero somar os valores totais. Então, ele atualiza para mim a fórmula que eu criei para que eu possa fazer a soma correta. Tá? Então, isso é uma coisinha legal que ele faz e que me ajuda na hora de fazer as fórmulas. Reparem também que quando eu dou 2 cliques na minha fórmula, ele pinta, não sei, acho que vocês conseguem ver direitinho aqui. Reparem que o C15 está numa cor, tá? É um laranjadinho. O C14 está de roxinho. O C13 está num azulzinho quase neon. O C12, sei lá que cor é essa, um vinho claro, sei lá. O C11 está de azul. O C10 está de um alaranjadinho claro. Por que ele faz isso? Porque ele pinta as células aqui em cima da mesma cor. A bordinha das células ele pinta da mesma cor. Como eu tenho as minhas células coloridas, deixa eu tirar a cor aqui para vocês conseguirem ver, ó. Tirei a célula, agora fica um pouquinho mais fácil de vocês verem. Então eu consigo identificar qual é a minha fórmula olhando as cores nas células ali em cima, tá? Então é assim que eu crio uma fórmula manual para fazer a soma. Tem algumas coisas que acabam meio que sempre se repetindo, não tem? Por exemplo, isso aqui
eu tive que clicar nas 12 células que eu quero somar. Tá, mas e se fossem 24 células? E se fossem 30 células? Se fossem uma célula para cada dia do mês? E se fosse uma para cada dia do ano, 365 células? Não ia ser muito chato eu igual, pá, mais, clicar, mais, clicar, mais, clicar, mais, clicar, mais, clicar? Não ia ser muito legal. Então, para isso, eu posso utilizar as fórmulas prontas do programa. E existem milhões de fórmulas prontas para fazer tudo que eu quero fazer. Reparem que nesse caso aqui, eu não posso fazer igual e arrastar assim, porque ele não sabe o que é para fazer com os valores que eu selecionei. Eu não disse, eu só disse, ó, eu quero do E14 ao E15, mas você quer o quê? Entende? Eu não tenho como dizer assim, nem se eu fizer assim, esse mais tudo isso aqui. Não, ele não consegue fazer essa soma. Ele precisa somar célula por célula. Agora, se eu sei utilizar a formulazinha, a função soma, ele já me dá até a sugestão aqui embaixo. Quer somar do E4 ao E15? Se eu clicar aqui, ele já vai usar. Mas eu não vou utilizar essa soma ainda, tá? Essa sugestão. Vou utilizar o soma vazio aqui. Então, eu quero fazer essa soma. Digitei igual soma e vou clicar aqui para ele fazer igual soma, abre parênteses. Agora, eu posso clicar e arrastar. Eu quero somar até aqui. Reparem que eu estou pegando todos os dados de uma vez só. E aí é só fechar o parênteses. Fechei o parênteses, Enter. Olha só como é mais fácil. Aqui ele está usando uma fórmula só para fazer toda essa soma para mim de uma vez só. Tá? Então eu posso também substituir, igual eu posso clicar na soma, né? Ou posso digitar tudo. Soma, abre parênteses, e ele já entra no modo de ficar esperando eu selecionar. Somei. Tá aí. Tá? Então, eu tenho essas funções prontas que eu posso utilizar. E se eu quiser saber, eu vendo a minha miçanga por 3 valores diferentes. R$20, R$10 e R$8. Se eu quiser saber qual é o valor médio mensal da minha miçanga, tem como? Tem. Como que eu calculo a média de 12 valores? Simples. Igual, abre parênteses, esse mais esse, 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 fecha parênteses, divididos por 12. Não é assim? O preço médio da minha miçanga é R$12,67. Mas aqui eu fiz a fórmula manual, fiz a fórmula na mão. Tá? Eu poderia também, igual, soma. Soma do quê? Do janeiro ao dezembro, fecha parênteses, divididos por 12. Entenderam? Estou pegando a soma do D4 ao D15 e dividindo por 12. Mesma coisa, mesmo resultado. Mas eu tenho uma forma mais fácil ainda, tá? Que é o quê? Igual média. Igual média. E ele já me diz aqui embaixo, valor médio numérico de um conjunto de dados, ignorando, acho que é textos. Tá? Então, cliquei aqui, ele já me diz, retorna o valor médio numérico em um conjunto de dados, ignorando o texto. Vamos calcular a média disso aqui? 12,67. Mais fácil ainda. Tá? Então, assim, tá? Vamos para o nosso momento ferramenta. A maneira mais simples de eu lembrar de como fazer a fórmula é fazer ela na mão. Tá? Igual, esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais tudo isso aqui. Só que aqui eu corro o risco de dar algum probleminha. Por exemplo, eu pulei do D4 para o D6.
tá? Pulei do D4 para o D6, eu não cliquei no D5, então vamos adicionar o D5 aqui. Então, eu posso fazer essa fórmula manual? Posso. No final, vou colocar um divididos por 12. Pronto. Deu o mesmo resultado. É óbvio que vai dar. A não ser que eu erre a fórmula. Essa é a forma mais fácil de lembrar, porque é só você colocar um igual e sair clicando. Igual esse, vezes esse, mais esse, divididos por aquele. Se você souber fazer as coisas, resolver as coisas na matemática, você consegue fazer essas fórmulas manuais. Tá? Só que dá um pouquinho mais de trabalho às vezes. Se você já sei usar fórmulas manuais, já sei usar esse tipo de coisa, quer utilizar as funções prontas, aí você tem como utilizar também. O início é igual. Coloca igual ali. E começo a digitar. Como eu falei, são milhares de funções. Milhares, para muita coisa. É cálculo de Pitágoras, é cálculo de não sei o que, é cálculo da área do triângulo, é cálculo da área do retângulo, é cálculo da área do círculo, é cálculo de média, de mediana, do que vocês imaginarem, ele tem. É muito difícil você achar alguma coisa que não tenha uma fórmula pronta. Mas aí você tem que aprender a utilizar essas fórmulas. Tá? Por exemplo, ó, só vou colocar o A. Cosseno hiperbólico inverso de um número. Caralho. A tan, tangente inversa de um valor em radianos. A sen, seno inverso de um valor em radianos. Cotangente inversa de um valor. Cosseno inverso. Converte caracteres ASCII 2 e katakana de largura total em não sei o quê. Ano, retorna o ano de uma data. Ed, soma de dois números. ABS, valor absoluto. Então, aqui é só com a letra A. E tem mais com a letra A aqui. Ele só está me dando os mais, entre aspas, os mais utilizados. Tá? Ah, B. PDVARP, variação de uma população em um intervalo em formato. Não faço ideia o que é isso aí. Soma de valores em um intervalo em formato de tabela. Função ou bit a bit. Mínimo de valores de um intervalo em formato de tabela. Desvio padrão. Converte entre bases diferentes. Saldo decrescente variável. Tá? Então, são muitas fórmulas para tudo. Professor, eu preciso decorar todas essas fórmulas? É óbvio que não. É óbvio que não. Ah, eu quero calcular, sei lá, Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas eu não sei se tem a fórmula de Pitágoras aqui. Não, não tem Pitágoras. Só porque eu falei que tinha tudo, não tem o Pitágoras. Logo, eu não posso calcular? Pode. Pode. Você vai fazer A, B e C. Você vai colocar aqui, B vale 10, C vale 3, B vale 5, C vale 8, B vale 4, C vale 2. Tá? E aí aqui, só que nem todos esses triângulos são retângulos, né? Mas, de qualquer forma, eu colocaria igual B vezes B mais C vezes C entre parênteses, e aí a raiz quadrada de tudo isso, de tudo isso aqui. A raiz quadrada é a função SQRT, tá? Então tá aqui, resolvi Pitágoras. Ah, em português é raiz, bem mais fácil, tá? Resolvi Pitágoras, mesmo sem ter a fórmula. Por quê? Porque eu fiz essa fórmula manualmente. Então, lembrem-se disso. Se um dia eu pedir para vocês fazerem, calcula a soma desse mais aquele, vezes alguma... A forma mais fácil, sem você precisar ficar quebrando a cabeça, é você fazer a fórmula manual. Igual, clica aqui, mais, clica ali, mais, clica ali. Só precisa lembrar, pessoal, que, assim como na matemática, o parênteses faz toda a diferença. Tá?
Vamos ver por quê? Média, abrir parênteses, calculei a média de todos os valores, 12,67. Vou fazer a fórmula manual, igual 20, esse, mais 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 esse, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, divididos por 12. Eu somei todos e dividi por 12. Tá aí o meu resultado, 133,67. Ué, mas não bateu? Por que não bateu? Porque, como que a matemática resolve essa minha fórmula aqui? Lembram disso? O que ele faz primeiro? O mais ou o divididos? Ele faz primeiro o divididos. Então, ele vai pegar o D15, vai dividir por 12, e daí vai somar com o D14, D13, D12, D11, D10, D9, D8, D7. E aí não vai bater. Então, para garantir o resultado que eu espero, eu tenho que entender que o Excel, que o Calc do BR Office, do LibreOffice, ou que o Google Editor de Planilhas Eletrônicas, ele faz as contas da mesma forma que a matemática faz. Então, se a matemática faz na ordem, primeiro exponente, depois raiz exponente, depois vezes e divididos, depois mais e menos, eu tenho que lembrar que é assim que ele vai fazer também. Tá? E as fórmulas têm essa possibilidade de me facilitar, inclusive com algumas coisas que eu não conseguiria fazer de maneira manual. Por exemplo, maior. Eu quero saber o mês que eu mais vendi. Então, eu quero o maior dentre essas células aqui. Opa. Tá. É que ele espera saber qual o maior que eu quero. Então, ele está dizendo aqui, ó, maior do A2 ao B100, ponto e vírgula, e o 4. O 4 é o N. O que é esse N? N é a posição do maior para o menor. Eu quero saber o maior de todos. Então, eu vou colocar ponto e vírgula, 1. Pronto. O mês que eu vendi teve maior venda é o 5.120, janeiro. Vamos formatar como dinheiro aqui. Aí. Então, utilizei a função maior para isso. Eu não quero o maior, eu quero o segundo maior. Segundo maior. Tá? Mudei a forma. Eu não quero o primeiro maior, eu quero o segundo maior. Então, 2. Tá aí. 4.000. Eu quero o 10º maior. 288. Tá? Então, estas funções, lembrem-se delas como ferramentas. Se você... Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que tem um pouco de preconceito. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não sou bom nisso, não consigo fazer. Não consegue fazer, não consegue utilizar as funções, beleza. Muitas das coisas que você faz com função, você consegue fazer de maneira manual. Igual, clica aqui, vezes, clica ali, divididos, parênteses, mais, menos, e vai clicando, e vai montando a sua fórmula. Tá? Se você treinar e ficar bom nisso, você consegue começar a utilizar as funções também para que ela te ajude a fazer os cálculos na tua tabela. Tá? Então, olha o que nós já aprendemos. Opa. Aprendemos a criar uma tabela, formatar ela, colocar bordas, mudar a fonte, o tamanho da fonte, o negrito, e a formatação. Tá? Então, reparem que aqui eu não digito, é aquilo que eu já tinha falado para vocês, eu não digito R cifrão 20 ponto, vírgula 00. Se eu digitar isso aqui, a minha fórmula não vai conseguir somar. Porque ele não sabe somar o R cifrão. Ele entende que isso aqui é um texto. A mesma coisa que eu escrever Davidson aqui. Tem como somar? Tem como multiplicar? Não, não tem. Então, ele não entende. Eu preciso colocar somente o valor e mudar a formatação. Por exemplo,
formatar como moeda, formatar como porcentagem, formatar, aumentar ou diminuir as casas decimais. Então, eu formato do jeito que eu quiser. Tá? Aprendemos a fazer a formatação dos números, e aí nós passamos a ver como fazer as minhas tabelas fazerem cálculos automáticos para mim. Igual, clico num e vezes clico no outro, por exemplo, ou igual, e vou aqui mais aqui, oh, caramba, apertei a tecla errada, igual, aqui mais aqui mais aqui. Pronto, estou somando janeiro, fevereiro e março. Ah, professor, eu quero fazer na minha tabela os totais da alta temporada, da média temporada e da baixa temporada. Tem como? Tem. Vamos lá, alta, média e baixa. E aí eu vou fazer as somas. A alta temporada são os que eu vendo a R$20. Então, eu quero aqui, mais aqui, mais aqui e mais aqui. Pronto. R$13 mil vendidos na alta temporada. Aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. R$3 mil na média temporada. Aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. R$1.000 vendi, 1.100 vendido na baixa temporada. Tá? Então, eu posso personalizar essas fórmulas do jeito que eu quiser. Tá? E eu posso utilizar as funções quando eu quiser que as funções me ajudem a resolver algum cálculo, seja isso um cálculo simples, como uma simples soma, igual soma, tá? A um cálculo um pouco mais complexo, como é o caso da média, na verdade, nem é mais tão mais complexo, mas de alguns outros cálculos onde eu tenho uma complexidade maior. Beleza? E aí eu posso escolher quando utilizar as ferramentas que eu sei utilizar. Tranquilo? 3 para meio-dia, galera. Alguém tem alguma pergunta? Pode mandar no chat aí, ou abrir o microfone e falar. Já resolvemos. Se não... já que eu fiz essa retrospectiva, nós também aprendemos a fazer a função do recortar, copiar e colar, que provavelmente a maioria de vocês já conhecia, e as funções do colar especial, tá? Que tem várias opções aqui, que eu apostaria que muitos de vocês não conhecem ainda, tá? Reparem que esse colar especial não existe só no programa de planilhas eletrônicas. Se você for lá no Word, no editor de texto, vamos chutar aqui. Quem de vocês... Não, nenhum de vocês já fez isso, mas teve gente do TI que já fez. Vou contar um segredo para vocês. Que foi lá da Wikipédia, copiou um pedaço do texto, foi lá no Word ou no Google Documentos, colou o texto para entregar para o professor e ficou com o texto meio cinzinho ao fundo. E aí entrega para o professor e o professor dá aquela olhada. O professor já aprendeu isso há anos, pessoal. Texto cinzinha no fundo veio da Wikipédia, não precisa nem pôr fonte. Tá? Então, putz, sério, professor? Sério. Teve gente no TI que fez, né? De vocês eu sei que ninguém fez ainda. Tá? Mas aí, lá na hora de colar, não que eu esteja ensinando vocês para fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. O professor Davidson está ensinando a copiar trabalho da Wikipédia. Na hora de colar lá no Word ou lá no Google Documentos, colar especial, ele te dá a opção, colar sem formatação, colar com formatação, colar não sei o que, colar não sei o que. Tá? Então, deem uma olhadinha nisso, que pode ajudar vocês, de vez em quando, na vida aí, tá? Eu vi que ninguém mandou perguntas ainda no chat, então acredito que estejamos todos de boa. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela participação, estou parando a gravação. Até sexta-feira que vem, tá? Abraço a todos aí.